eu sempre falei assim, é o que tem que fazer, é o que tem que fazer. E eu acho que isso é muito da cabeça do empreendedor que dá certo. E o que é o empreendedor que dá certo? É o que ganha muito dinheiro e fica milionário? Não, é o que consegue manter a empresa em pé. Porque tem muita pequena empresa que tá cheia de dívida e cheio de causa, cheio de problema que a gente nem imagina. Só que aquele empreendedor está conseguindo manter o salário, está conseguindo manter a empresa, mesmo com a vidinha padrão dele. Então, um empreendedor de sucesso na minha cabeça é o empreendedor que consegue deixar a empresa em pé, porque é um BO gigantesco ter uma empresa. Problemas, né? São vários problemas. E eu nunca me arrependi disso. Então, é o que tem que fazer e a vida foi acontecendo e eu fui me... Eu não sei nem se é a palavra, mas eu fui me profissionalizando e vendo o que a empresa precisava. Amadurecendo, melhorando. Até como de idade, né? Porque, assim, eu comecei a empreender, eu tinha 23. Então, assim, muito nova. Hoje, olhando pra trás, nossa, tenho 30 anos, sou muito velha. Não, só que é uma diferença, sabe? Eu consigo me ver com 23 anos e falar, nossa, não sabia nada. Eu tava achando que eu sabia alguma coisa. Eu não sabia nada da vida. Coitada de mim. Mas Então, foi uma coisa que eu fui vendo. O que a empresa precisa? A empresa precisa melhorar a parte de DP. Então, Você entrou aonde? Eu entrei no financeiro, inicialmente. ADM, que é o que eu sou até hoje, vamos dizer assim, né? O ADM, que é o grosso que o Felipe estava... É o ADM de uma pequena empresa. O ADM de uma pequena empresa, que é o financeiro, DP, RH, facilities e gerencia a moça do café, que eu nunca prestei para fazer café, mas gerencia material de escritório e tudo. O café da Raíssa é ruim mesmo. Péssimo. Então, foi o ADM geralzão, só que de uma pequena empresa. E eu conseguia fazer isso tudo num dia. Né? Hoje eu não consigo nem imaginar. Porque também era outro tipo de controle. Esse era o nosso setor, né? O setor era você. O setor era eu. Não, na verdade não. Tinha eu e tinha a Denise. Ah, é verdade, a D. É minha tia. Que aí mostra início de uma empresa familiar, né? Tudo bem que a D ficou com a gente muito tempo, né? Era uma familiar que deu super certo, né? Sabia dividir as coisas. Então, era nós duas, assim, ela ficava mais no financeiro, entrar no banco e aprovar e tudo mais. E eu comecei a fazer toda a parte de análise, porque a gente pegou uma empresa, não sei nem se eu posso falar isso. A gente pegou uma empresa... À vontade. Totalmente endividada. Porque, assim, era uma empresa com muito potencial, uma empresa com seu certo nível de organização, só que, sei lá, por milhares de decisões erradas que vocês tomaram no passado, a empresa pegou muitas dívidas. Eu cito isso na lei do CNPJ, que por muito tempo da minha vida a gente foi crescendo, quem olhava de fora achava que a gente estava rico, a gente tinha lá seus 25 funcionários na época, outras empresas no grupo, e que eu olhava e falava, Felipe... Tinha na época dos 10, 11 CNPJ. Felipe tá rico. Só que a gente estava endividado. Endividado, quando eu falo, tem muita gente que olha errado. Mas o empreendedor, ele endividado não é um problema. Só que ele tem uma dívida alta. E aí ele tem que pagar. Não quer dizer que ele não tá... que ele tá devendo. Aqui ele tem uns empréstimos, por exemplo, e está dentro do fluxo de caixa dele, dentro do DRE dele, dentro da análise mensal dele, o pagamento daquela dívida, alavancado. E a gente tinha ainda a visão, né, de que a gente não era lucrativo. Sim. Porque a gente não conhecia na época o DRE. A gente demorou, acho que 1 ano e meio, quando chegou aquela consultoria, que nos deu... A gente achava que a gente... Puta, não é lucrativo. Mas a gente tem que pagar as Mas a gente tem que pagar as dívidas, então vamos continuar com a empresa para pagar as dívidas. Quando pagar as dívidas, a gente vê o que faz da vida. Se a gente fecha, se a gente abre outra coisa, mas tem que pagar a dívida. É louco isso, né? Porque, cara, a gente imaginava que a gente não dava grana. A gente tinha dívida, então a gente só estava trabalhando para pagar a dívida. Sem projeção. E uma das coisas que a gente falava quando a gente terminar a dívida, a gente fecha a empresa. A questão é assim, se você está pagando a dívida é porque tem dinheiro. Exato. Quando acabar a dívida, o que vai acontecer? Você vai ter dinheiro. Por mais lógico que seja, na nossa cabeça nunca tinha parado para pensar. Inocência, né?